Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Que Você Viu, um podcast exclusivo do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia e dividindo aqui a responsabilidade de falar de cinema para crianças. Comigo nesse episódio, meu querido amigo Brunão. E aí, Ed? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno Araújo e esse é mais um novo episódio do Que Você Viu. Hoje a gente decidiu pegar esse episódio para poder falar para as crianças e para os pais das nossas crianças, né? O Brunão ainda não é papai, eu sou papai há pouquinho tempo. Então, para a gente não gastar esse episódio aqui eu indicando o show da Luna e afins, a gente decidiu falar um pouco da nossa infância, de como que era as nossas versões mini vivendo de cinema na infância, relembrar um pouquinho das coisas que a gente gostava de assistir, que já vão servir de indicações para vocês aí buscarem para assistir com os pequenos de vocês. E também vamos fazer algumas indicações mais completas de alguns filmes que a gente achou essencial. Não é isso, Brunão? Isso mesmo, esse é um programa mais do que especial para todas as crianças dentro de cada um de nós e para as crianças que estão ouvindo o podcast também, que eu sei que a gente tem esse público, um público que mesmo no começo do podcast já é um público fiel. Você, papai e mamãe que tá aí arrumando a bolsa do filho para levar amanhã para creche, você que tá aí fazendo a comida, levando ele no carro para passear em algum lugar e tá aí ouvindo a gente, já segue a gente no YouTube, canal do Erd, no Instagram, @canal do Erd, deixa lá a sua classificação do podcast lá no Spotify. E é isso. Não, Brunão, vamos começar então. Conta pra mim, Brunão, como é que era aí o mini Bruninho criancinha? Como que era o teu gosto infantil, assim? Quais eram as coisas que tu assistia quando tu era moleque, assim? As coisas do Bruno criança que tu gostava de ver? Porque eu sendo pai agora, uma coisa que eu lembro que eu tinha muito e que a minha filha tem muito é o prazer pela repetição, né? Hoje eu não consigo mais assistir o Pinóquio do Tom Hanks, porque a minha filha, ela quer ver o Pinóquio, quer ver o Gepeto quase todos os dias. Então aqui em casa, basicamente, é Pinóquio e Procurando Nemo constantemente. Mas tu tinha isso de repetir sempre o mesmo filme, de assistir pra caramba o mesmo filme? O que que tu gostava de assistir? Fala um pouco das coisas que você assistia aí, já pensando que pode ser dicas legais para quem tá ouvindo a gente relembrar de alguma coisa que possivelmente esqueceu, sei lá, e assistir com suas crianças. Cara, eu acho que nada é mais justo do que começar esse programa do Dia das Crianças comentando que quando eu era criança eu assistia tudo com minha mãe. Tudo. Eu assistia tudo quanto era filme na TV aberta e uma das memórias mais antigas que eu tenho é que a gente chamava Robocop. Cara, Robocop sempre foi muito, muito, muito importante para mim. Os filmes eram muito bons, minha mãe também gostava, a gente amava Robocop. É uma das minhas coisas favoritas na cultura pop, principalmente também porque eu assistia com a minha mãe. E é muito louco, porque quando eu era jovem, além de assistir filmes como Robocop, cara, saía de Robocop passava por animações e ia pra, sei lá, terror, exorcista, entendeu? Então, bizarro, mas muitas vezes eu só assistia filme de terror e é por isso que eu amo tanto filme de terror hoje em dia, porque eu assistia muito com minha mãe. E isso, sei lá, eu acho que foi antes das animações dominarem o cinema e dominar tudo que a gente assistia quando era criança, sabe? Porque começou a engatinhar com Toy Story, aí foi avançando, 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 aí veio o Shrek, ganhou o primeiro Oscar de animação e tudo mais, mas antes disso o que rolava lá em casa é só isso, era filme da TV aberta, então tinha, como eu falei, Robocop, Velocidade Máxima, Gremlins, Exorcista, outras coisas que eu não consigo lembrar agora, mas sempre foi assim, sabe? Sempre foi assim, sempre foi com minha mãe. Essa era a minha infância como uma criança amante de cinema e filmes. Essa questão das influências são muito legais, né? As minhas duas grandes influências também é a minha mãe. Minha mãe também sempre teve muito hábito de assistir filmes. E a minha tia, Michele, que era
foi a primeira cinéfila que eu conheci. Eu comecei a gostar de série de TV por conta dela. Eu comecei a gostar muito de cinema por conta dela. A gente tinha uma locadora perto de casa onde a gente morava, que a gente alugava tipo 10 fitas assim no final de semana para poder passar o final de semana assistindo o filme. E é uma época muito boa de lembrar assim, né? E você falou essa questão, o filme de terror é muito marcante para as crianças, porque eu acho que é o primeiro momento de transgressão da infância, assim, né? Quando você pega para assistir aquilo que é proibido, né? Porque você vai ver filme de terror, é coisa de adulto, é de dar medo, então é meio que o desafiador, assim, né? Então toda criança vai passar por essa fase de querer assistir alguma coisa de terror. E aí a gente já acaba até deixando indicado o episódio 3 aí para vocês, tá? Que a gente fala de filmes de terror, então já fica aí a indicação. Você já tá na fase de botar seu filho para ver filme de terror, assiste o episódio anterior aqui que vai ter indicações legais para você assistir com seu filho. Mas uma curiosidade que tu falou que tu assistiu Exorcista com a tua mãe, a minha mãe me colocou para assistir o Brinquedo Assassino com 6 anos, velho. E eu confesso que desses slashers dos anos 80 e 90 aí, o único que eu tenho medo é o Chuck. Eu assisto Fred Krueger de boa, eu assisto Halloween de boa, eu assisto Jason de boa, mas até hoje eu não consegui assistir a nova série do Chuck, que todo mundo fala muito bem, porque eu ainda fico impressionado com o Diabo do Boneco, velho. É uma coisa que marcou minha vida. Beijo, mãe! Te amo. Eu lembro que Hellraiser era um filme que minha mãe gostava muito de assistir. Então, Hellraiser naquela época, sei lá, teve 4, 5 filmes, nem lembro quantos filmes tinha. A própria série do Sexta-feira 13 eram muitos filmes também que eles pegavam para assistir, e sempre que saía um novo a gente dava jeito de buscar para ver. Então, um episódio do Dia das Crianças com aquela pitadinha transgressora da infância do proibido que com certeza seus filhos vão procurar assistir. Você falou da época das fitas e teve, sei lá, nos primeiros anos da minha infância eu assistia muito com minha mãe, só que depois isso mudou e eu comecei a alugar muito DVD. Até peguei um pouco da época das fitas, só que foi mais DVD. Tinha uma locadora saudosa lá no Paraná, na minha terra, chamada Transvídeo. E quem mora lá conhece com certeza, porque ela era assim muito, muito antiga. Enfim, aí eu e o meu primo sempre alugava DVDs e foi nessa época, mais com DVD do que com televisão aberta, que eu comecei a me apaixonar por coisas hoje mais estruturadas, vamos dizer assim, na cultura nerd, como Star Wars, como Karate Kid, que eu gosto bastante, Matrix, cara, foi na época do DVD, assim, eu peguei mais pro DVD Matrix. Quem mais? Eu nunca fui muito fã de Jurassic Park, assim, eu nunca gostei tanto, achava legalzinho e tal, mas não gostava, eu gostava de ET, os filmes do Spielberg sempre me pegava, Indiana Jones também, clássicos, todos clássicos, e mas eu tive muito essa época do DVD, sabe, de alugar DVD quando criança, juntar as moedinhas, acho que eu já comentei rapidamente em algum outro episódio, juntar as moedinhas e alugar DVD com meu primo. Nessa época teve muito terror também, como, como já é uma marca minha, e a gente costumava ver muito em DVD. E foi uma época em que a gente sai dessa dependência da TV aberta, até porque a TV a cabo era muito elitizada até, né? Era muito difícil a gente ter o acesso à TV a cabo que a gente tem hoje, porque era muito caro. É verdade. Então, essa transição do VHS para o DVD foi uma época muito importante onde a gente que dependia dos nossos pais para poder assistir os filmes, dependia da TV aberta para poder assistir os filmes, a gente passou a ter uma certa independência de escolha, né? Tipo, eu vou assistir o que eu quero ver, eu vou escolher o filme que eu quero assistir. Hoje, com os streamings, isso aí é zero esforço, né? Você falando, eu lembrei de dois filmes que são muito relevantes, assim, na minha infância e na minha juventude, que curiosamente são dois filmes sobre, basicamente, juventude e o amadurecimento da infância, né? Que é Os Goonies e o Conta Comigo, que é o Conta Comigo do Rob Reiner com o saudoso River Phoenix, inspirado num conto do Stephen King, que para mim é um dos filmes, assim, mais completos de todos, assim. Eu coloco sempre ele nas listas de meus filmes favoritos, porque é um filme simples,
com uma carga emocional e que traz tantas reflexões sobre uma maturidade, né, do desenvolvimento de uma criança para a fase adolescente e em seguida para a fase adulta. E os Goonies, que é aquela aventura clássica, né? Que são o primeiro contato que eu tive com um filme onde crianças eram responsáveis por fazer coisas grandiosas, né? Hoje a gente tem aí Percy Jackson, Harry Potter, vários Stranger exemplos, né? Things. Stranger Things, quando você pega para ver, os Goonies foi o primeiro contato que eu tive com o filme assim, tipo, caramba, eu sou do tamanho desses meninos aí, e eles fazem coisas incríveis, e eles estão salvando a cidade, e eles estão enfrentando os vilões, e eu lembro de ter aquela sensação legal, assim, de, poxa, me identifico com isso, acho isso muito legal. Então, são dois filmes, assim, que já fica de sugestão para vocês, que estão ouvindo, que se vocês não assistiram, são filmes ali da década de 80, que provavelmente vocês já devem ter escutado, mas é legal, dependendo da idade das crianças de vocês aí, vocês também separarem um tempinho para assistir. Brunão, então agora vamos para aquele momento em que a gente vai passar umas dicas mais precisas, a gente vai ser um pouco mais contundente aí nas nossas indicações. Eu e o Bruno, a gente cada um escolheu 2 filmes. Brunão, quer começar? O primeiro que eu quero comentar é Jogador Número 1. Eu acho que é um dos melhores filmes família dos últimos tempos. É um filme que, cara, ele faz uma homenagem à cultura pop, à cultura nerd, à cultura infantil, à cultura familiar. Ele faz uma homenagem a tudo, porque Jogador Número 1, apesar de, além de ser um ótimo filme com atuações legais, um roteiro, cara, muito bom. Além de você se encantar com o plot do filme, você fica caçando as referências e, além disso, você fica feliz pelo que está sendo mostrado, apenas pelo que está sendo mostrado. E tem muita coisa legal, assim, muita coisa legal mesmo. E é um filme que mamãe, papai, os pais conseguem assistir com as crianças tranquilamente. É um filme que foge um pouco do convencional de animação e tudo mais, mas é um filme extraordinário e eu super indico. Tá disponível no HBO Max. É um filme dirigido pelo Steven Spielberg, né? Só daí já dá para ter uma noção do que vem. O Jogador Número 1 é um filme que conta a história de um mundo onde as pessoas, elas basicamente passam muito tempo vivendo em um outro universo, que é um universo de videogame, basicamente, assim, né? E a gente tem um jovem, um adolescente, que ele é um jogador muito bom, o dono de uma empresa, que é a empresa que criou esse universo dos jogos, ele morre e ele deixa o desafio de que quem conseguisse encontrar uns pergaminhos lá que ele deixou escondido nos jogos que ele criou, essa pessoa vai herdar a empresa dele e vai seguir tocando aí o negócio nesse mundo dos jogos, que é como se fosse o metaverso que a gente tem hoje com o Zuckerberg aí, só que ele era bem voltado para os videogames. E aí as pessoas no mundo inteiro acabam se movimentando para poder descobrir esses segredos. E esse menino, que é o protagonista, ele acaba conseguindo descobrir o primeiro pergaminho, né? E aí isso acaba tirando ele do anonimato total e fazendo com que ele se torne uma figura perseguida e seguida por outros personagens, né? E eu concordo plenamente com o Brunão, é uma escolha acertadíssima. É um filme de 2018, é recente, o filme é maravilhoso, traz um pouco daquilo que a gente falou de crianças assumindo papéis que normalmente seriam de adultos, salvando mundos, salvando coisas, sendo heróis no universo. Particularmente é um filme que eu assisti, eu falei, cara, eu queria viver nesse universo. Eu assisti nesse filme e eu pensei, cara, queria poder viver para jogar videogame desse jeito. A gente que além de cinéfilo é muito nerd, muito, muito gamer, é um filme assim, cara, um prato cheio para você se divertir, é um filme de ação completo que não tem erro. Não tem erro. Pode ir com vontade e sem medo nenhum. Jogador Número 1 é uma escolha precisa.
E aí, Ed, qual é o seu primeiro? Cara, eu decidi trazer a minha animação favorita, assim. Eu sei que existem muitos filmes que podem ser escolhidos como os favoritos, mas por toda a representatividade, pro meu gosto desenvolvido no decorrer da minha vida cinéfila e acadêmica estudando cinema, o filme que eu queria indicar para vocês é o Rango, que é um filme que está disponível na Netflix. É um filme que é até dublado pelo Johnny Depp. O Johnny Depp dubla o personagem principal, que é um calango. Ele é um calanguinho, um lagarto que ele é um lagarto que vive dentro de um viveiro e ele tá indo com seus donos viajar, o carro meio que dá uma desviada para poder fugir de sofrer um acidente e ele voa pela janela e ele passa a ter que viver no mundo real, assim. E aí ele acaba se deparando com uma cidadezinha, ele chega na cidadezinha como se ele fosse o forasteiro sem nome, o filme tem todas as pegadas de um faroeste mais clássico, ele chega na cidade, ele inventa um monte de história, que ele é um pistoleiro que já matou diversos inimigos e a cidade sofre com problema de falta de água. Então, assim, é um filme que tem um desenvolvimento, uma história por trás do simples fato de ser uma animação voltada ali para as crianças. É um filme que as crianças vão conseguir assistir, vão se divertir, mas você, papai, você, mamãe, vão conseguir ver ali batidas muito clássicas dos faroestes. Então, é um filme que eu sou muito apaixonado, assim, ele tem personagens muito marcantes. É, é muito divertido, ele tem aquela pegada característica das pitadas de humor no meio da história, né? O personagem do principal, o Rango, que é o lagarto, ele é muito desengonçado e ele se livra das situações de um jeito muito inusitado, assim. Então eu lembro que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei apaixonado. Eu devo ter visto esse filme já mais de 10 vezes. É uma das animações que eu mais gosto. Já tentei colocar minha filha para assistir, mas ela ainda não tá na idade para entender, ela não curtiu muito, não, porque ele é para criancinhas assim um pouco mais maiorzinhas assim, né? Mas minha primeira indicação fica aí sendo Rango, disponível na Netflix, com Johnny Depp, se você for assistir legendado, né? Brunão, tua segunda indicação, manda ver. Fugindo do convencional e talvez até sendo um pouco polêmico, eu quero indicar um filme que é baseado em uma animação e foi feito pelas irmãs Wachowski, de Matrix, Sense8, na verdade são Alana, né, Sense8, mas eu gosto muito de lembrar de V Sense8 de, porque é v de maravilhoso. Vingança. V de Vingança, não, verdade. E que é Speed Racer, filme baseado, como eu falei, numa animação clássica que muito marmanjo e marmanjas hoje em dia lembra dessa animação com carinho. E eu gosto muito do filme, apesar de não ter feito muito sucesso, não ter feito muito barulho, mas é um filme diferente, ele tem toda uma fotografia diferente, assim, é bem estilizado. As irmãs Wachowski tentaram fazer algo diferente e deixar mais cartunesco o filme para lembrar a animação, até ângulos de câmera, essas coisas. Eu não sou o cara tão técnico quanto o Ed, só que eu lembro que elas tentaram fazer coisas diferentíssimas assim, e eu lembro que eu fiquei maravilhado. O filme acompanha um jovem que no filme ele se chama o Speed Racer, se eu não me engano. Ele faz parte de uma família de corredores, tanto que o irmão dele era um corredor muito famoso que acaba falecendo nas pistas e o Speed ele tinha muito orgulho do irmão e queria ser muito como o irmão, então ele cresce e se torna um grande corredor de, de enfim, nas pistas de corrida. E o Speed é muito bom, sabe? Ele é muito bom e ele é muito comparado com o irmão. E ele é destemido, ele é agressivo assim nas pistas, ele é muito bom, até que por causa do desempenho dele, uma grande empresa oferece para ele um contrato milionário para correr
para eles, algo nos moldes da Fórmula 1, como a gente vê hoje em dia. E aí o Speed não aceita, e nisso essa empresa começa a querer minar a carreira do Speed, querer sabotar o Speed, a equipe dele, e as corridas e tudo mais. E o filme é sobre isso, sobre corridas, e corridas com corredores diferentes, assim, tudo muito diferente. Eu gosto muito do filme de Speed Race, assim como eu gostava da animação quando eu era criança. E essa é uma dica que eu dou, é um filme muito, muito legal, assim, apesar de não ter feito barulho. A trilha sonora é muito boa, porque eles trouxeram um cara que faz coisas muito legais, que é o Michael Giacchino, que, se eu não me engano, ele fez a nova trilha sonora do novo Batman, que, aliás, a gente tem que comentar aqui. Se eu não me engano, foi ele. E é muito bom, esse cara é muito bom, assim. Michael Giacchino fez E muita coisa com o Tim Burton, né? sim, sim, pois é, eu tava tentando puxar aqui na memória tudo que ele fez, mas é um cara que eu gosto bastante, e como eu falei, ele fez a trilha sonora do Batman. E é isso, Speed Race é a minha indicação. Irmãs Wachowski criaram Matrix, V de Vingança, Sense8 e outros filmes. Cara, só pra fazer um fechamento aqui do Speed Racer, hoje é 12 de outubro de 2022 e eu ouso dizer, cara, que se você lembrar desse episódio daqui a uns 30, 40 anos, Speed Racer vai ser um clássico. Speed Racer é o tipo de filme que só vai ser respeitado daqui a muito tempo, que as pessoas vão olhar para trás e vão falar: caraca, como é que a galera fez esse filme aqui lá naquela época? Vamos fazer uma parada parecida agora? Porque ele foge completamente dos padrões visuais, dos padrões técnicos que a gente está acostumado. As irmãs Wachowski, elas sempre foram muito inventivas na forma delas de trabalhar tudo, tanto é que elas não têm filmes comuns. Você para ver a filmografia delas, são sempre coisas que buscam quebrar paradigmas, né? Cara, Matrix simplesmente redefiniu os efeitos visuais na história do cinema. Existem os efeitos visuais até o primeiro Matrix e depois do primeiro Matrix. Até 1999 ninguém fazia bullet time. Depois de 99 saíram 459 milhões de filmes fazendo bullet time. Então, tipo assim, é um filme que um dia ainda vai receber o valor que ele merece. E o elenco é sensacional, né? É o Emily Hirsch, que fez o Na Natureza Selvagem, a Christina Ricci, que é a Wandinha, a Susan Sarandon, o Matthew Fox, que é o protagonista do Lost, o John Goodman, que é o Fred Flintstone e fez também o Grande Lebowski. Então, assim, é um elenco de primeira, é um filme que realmente vale muito a pena ser assistido e ser levado em consideração, principalmente pelo valor que eu acho que ele traz para a história do cinema. E agora, Ed, eu tô curioso para saber o segundo, hein? Depois dessas indicações, eu tô esperando um negócio meio bombástico aí. Eu confesso que aí nesse caso eu talvez vá decepcionar um pouquinho, porque talvez eu traga algo mais comum, mas é um filme que também para mim tem um apego emocional muito grande pela representatividade do que ele significa, assim, né? Que para mim também é uma das melhores animações, é uma animação muito fácil, e essa literalmente para todas as idades, assim, até para as criancinhas ali dos seus 3 4 anos que estão começando a ter acesso aos materiais cinematográficos, que é Vida de Inseto. Vida de Inseto é um dos filmes que eu mais gosto, assim, de animação, e principalmente por ver que ele é muito inspirado no trabalho do Akira Kurosawa, que para mim é o mestre do cinema ali, tá no panteão dos três deuses, junto com o Hitchcock e o Kubrick, que conta a história de uma vila de formigas que é constantemente atacada por gafanhotos, e eles precisam trabalhar para alimentar os gafanhotos pro período de chuva, né? E tem um determinado acontecimento que eles são obrigados a conseguir uma quantidade dobrada de alimentos para que os gafanhotos não cumpram a promessa de dizimar a Vila das Formigas. E aí a formiguinha protagonista tem a ideia de sair da vila deles e buscar ajuda de outros
de outros insetos, para que outros insetos pudessem ajudar eles nessa missão. E aí é um filme que tem todas as batidas características da jornada do herói, né? Da narrativa da jornada do herói, né? Aquele, aquele, o protagonista que não é ninguém, que é até zoado pela sua própria comunidade, que sai em busca de uma jornada grandiosa. É muito divertido porque ele acaba conseguindo a ajuda de uns insetos de circo que se fazem como se fossem grandes heróis, né? Que é uma joaninha que é uma joaninha homem, é uma uma minhoca que tá para virar borboleta. Como é que é o nome do bicho que antes de virar borboleta, pouco eu esqueci? Não é minhoca, tem um nome. Eu não lembro, Eu pior não que eu não lembro. lembro também. Antes de virar borboleta, que é o Chucrute, que é o personagem mais legal do filme, que ele é francês, aí tem o bicho-pau, tem as pulgas, tem um monte de personagem de circo, e que traz muito da estrutura do filme dos Sete Samurais, né? Que é exatamente essa mesma história, né? É uma vila que é atacada, e aí eles pedem ajudas para um grupo de samurais para protegerem eles de um grupo de samurais do mal que prometeram voltar na vila e roubar todos os arroz que eles têm na vila e tudo mais. Então, é exatamente a mesma estrutura, só que contado de um jeito muito mais leve, de um jeito muito divertido, cheio de piadas super divertidas. É um filme muito engraçado. E é muito bonito, porque tem o amor da formiguinha protagonista pela formiga rainha, que é algo que não pode acontecer e tudo mais. Eu não consegui ver, velho, desculpa. Pode falar, eu paro o raciocínio Mas- aqui. Pode falar. Não, não era pra você fazer isso. Eu tava Não, tentando te pode falar, mostrar o pode nome da falar. lagarta. É É lagarta, né? Heimlich. Lagarta, né? É, é Heimlich. Heimlich. É um negócio diferente. Pô, foi mal atrapalhar o raciocínio. Não, de boa, não, já tava para concluir já. Não, na hora que tu me falou, eu fui pesquisar, mas eu falei, como é que eu falo agora? E aí é um filme que tem todas as características de um filme infantil, bem infantil, literalmente voltado para o público infantil. Não tem, por exemplo, aquela dificuldade ou aquelas possibilidades de interpretação que um Divertidamente tem, que um Soul tem, que são essas animações mais recentes da Disney, que são filmes de animação, mas que a gente sabe que os adultos vão sentir um impacto muito maior do que as crianças. Então, Vida de Inseto é um filme dele do final da década de 90, tá disponível na, na Netflix ou a Disney? Caralho, agora, não, peraí que essa aqui eu vou ter que colar pra poder ver, porque eu até esqueci se é DreamWorks ou se é... Eu tô tentando antecipar o que tu tá querendo aí. Só que eu Eu tô. acho que é Tá no Disney. Disney Plus, Disney É Plus. Disney, é Disney, é Disney. É o É, Formiguinha Z que é DreamWorks, né? do DreamWorks, É, exatamente. então Formiguinhas. eu vou voltar essa fala. Caraca. É um filme que está disponível na Disney Plus, junto com todo o maravilhoso acervo da Disney. E fica aí a dica desse filme. Esse aqui, literalmente, pode ser um dos primeiros filmes que você pode querer introduzir no universo dos seus pequenos aí, para que ele possa conhecer os animais, aprender a falar aranha, ô, joaninha, bicho-pau, formiguinha. Então, é um filme que atende muitas expectativas do público infantil. Brunão, você me disse que tem mais uma indicação super especial que você não podia deixar de trazer pra galera. Fiquei sabendo que esse Blu-ray aí você não empresta pra ninguém. Cara, lembrando de última hora, é um Blu-ray que eu não empresto para ninguém, mentira. Quem quiser, entre em contato aí na DM do Estraga Sacanagem. Que é Pacific Rim, ou Círculo de Fogo, um filme do Del Toro de mechas, robôs gigantes. E, cara, Pacific Rim é maravilhoso. Círculo de Fogo, basicamente, uma sinopsezinha rápida. O filme começa mostrando como o mundo está sendo dominado e atacado por monstros gigantescos que são chamados de kaijus. E depois de muito sofrer com esses monstros, a Terra desenvolve um sistema de defesa que nada mais é do que robôs gigantes
para enfrentar os kaijus. E é maravilhoso, porque é robô saindo na porrada com monstros gigantescos. E os robôs, eles são controlados por 2 humanos com uma que tem que ter uma conexão mental, uma boa conexão mental para poder controlar o robôzão. O filme começa mostrando exatamente 2 irmãos e como a conexão deles era perfeita para controlar o Gypsy Danger. Não lembro como é que é o nome do robôzão em português, mas é isso, é filme de mecha, é Megas XRL, para quem lembrar aí, é, é Gundam, é tudo que você lembrar, que você conseguir puxar da sua memória, e é maravilhoso. É filme de robô gigante batendo em monstro, e tem o Idris Elba, e tem muita gente massa, e não tem... Cara, pode assistir com suas crianças. É um filme, não é um filme pesado, e é incrível, não tem o que falar, é robô gigante batendo em monstro, é isso. Imagina um Transformer saindo na porrada com Godzilla. Exatamente! Talvez não tenha uma forma melhor de ilustrar isso para vocês. É E verdade, o além, Ed resumiu tudo. e além do Idris Elba, tem o Charlie Hunnam, que para mim é um dos seres humanos mais maravilhosos que pisaram nessa terra, que é o protagonista de uma das minhas séries favoritas, que é o Sons of Anarchy. E esse filme você consegue alugar ele direto no YouTube ali, baratinho ali, coisa de R$ 5, você consegue alugar ele para assistir, porque ele ainda não está disponível em nenhum streaming oficialmente. Brunão, vamos aí para um plus final? A essa altura, eu duvido que tenha alguém que não conheça Shrek, mas como o Ed falou da animação favorita, eu me sinto obrigado a falar da minha, que é Shrek. É maravilhosa, não tem muito o que dizer de Shrek. Assistam Shrek, para quem não assistiu, eu duvido que ninguém tenha assistido ainda, mas assistam Shrek, papais, mamães com suas crianças, se não tiverem assistido. E além disso, os live actions da Disney, que estão todos disponíveis no Disney Plus. É isso, era a indicação rapidinha que eu queria dar no final. E tem muito filme legal, né? A Disney tá trabalhando muito forte essa questão dos live actions. A gente já teve o Mowgli, que é muito bom. O Rei Leão, que para mim perde um pouco da magia no live action, mas é muito bonito. É o Pinóquio, que estreou agora. É Bela e a Fera. Vai vir a princesa, a Pequena Sereia, né? A gente até comentou no nosso primeiro episódio da polêmica que envolvida na história da protagonista. Uma besteira que eu acho que nem tem que ficar levantando mais dor de cabeça para isso, mas que parece ser um caminho forte que a Disney tá investindo. O próprio Aladdin, né? Também do Guy Ritchie, também, que é muito legal. Então, eles vêm forte. E aproveitando que o Brunão puxou essa questão dos live action, uma outra coisa que eu acho muito legal, se você quiser realmente procurar coisas diferentes para poder assistir com suas crianças, na Netflix, vocês conseguem encontrar praticamente toda a filmografia do Hayao Miyazaki, que é um diretor de animação japonês dos estúdios Ghibli, que tem filmes sensacionais, maravilhosos. Alguns filmes têm um teor de dificuldade um pouco elevado para o público infantil, lá o Náusea, Princesa Mononoke, esses filmes seriam mais difíceis de uma criança acompanhar, mas eu acho que Ponyo, Meu Amigo Totoro, eu acho que esses filmes, o próprio Viagem de Chihiro, que talvez seja o mais famoso, são filmes que talvez dê para vocês colocarem aí as crianças para assistir. E elas acompanharam um pouco do trabalho de animações japonesas que fogem do núcleo Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto e coisas afins, né? Mas que também são muito boas, tá? A gente também curte muito isso. Yu Hakusho, Fly, essa galera toda aí é tudo. Os Shonen Por, Jump fa- é tudo nossa galera aí. por favor, ainda vai ter um episódio de anime nesse programa. Vou Boa, brigar aqui com o Ed boa, nos boa. bastidores, viu? Além de ser um episódio mais do que especial de Dia das Crianças, também foi muito bom porque a gente conseguiu trazer tudo que a gente tem como referências hoje em dia e como isso se linka com as coisas que a gente via na infância, principalmente com nossas mães, e como elas têm grande parcela, provavelmente, no amor que a gente tem por filmes, séries, cinemas e
tudo quanto é tipo de coisa da cultura nerd. Eu acho que minha mãe, assim como a sua, junto com a televisão, formou o que é a nossa paixão hoje em dia. Isso é muito bom. É muito bom a gente falar disso nesse episódio. E foi muito massa, porque além da gente fazer um episódio especial de Dia das Crianças, foi um dia também que a gente se abriu mais sobre as referências do que a gente gosta hoje em dia. O Brunão ficou levemente emocionado aqui, mas a gente nunca, na verdade, a gente nunca vai deixar de ser criança, a gente carrega isso muito forte dentro da gente, a gente tem nossa responsabilidade, mas a gente também sabe gostar de um pouco de tudo, assim, né? Espero que vocês também tenham gostado. Esse foi um episódio realmente muito legal de falar. Primeiro episódio, primeira coisa, qualquer coisa que eu gravei relacionada a cinema como pai. Então, relembrar assim, das coisas que a minha filha vem passando, começar a assistir. Eu que tenho muita vontade de conseguir sentar com ela um dia, botar ela para assistir os Star Wars comigo, assistir Harry Potter comigo, assistir Pulp Fiction comigo. Um dia esse momento vai chegar. Mas ela ainda tá na fase do Show da Luna, ela ainda tá na fase do Mundo Bita e um pouquinho ali do Pinóquio e do Procurando Nemo, como eu falei. Um beijo para vocês que são as crianças que escutam o nosso podcast. Um beijo para os papais e mamães que escutam o nosso podcast também, os nossos amigos que estão apoiando a gente nessa nova jornada, dessa nova empreitada. E reforçando, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, segue a gente no YouTube, Canal do Erd, segue a gente no Instagram, @Canal do Erd, vai lá no Spotify, deixa sua avaliação, coloca sua estrelinha lá pro nosso podcast, pro nosso trabalho continuar sendo relevante e chegar a mais pessoas. E é isso, né, Brunão? Obrigado mais uma vez pela parceria, hoje o papo foi massa. Semana que vem a gente tá de volta, né? Sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom conversar contigo, sempre muito bom conversar com quem tá ouvindo também, porque, querendo ou não, a gente, apesar deles não estarem respondendo a gente tá conversando com eles, e é sempre muito bom gravar, comentar os filmes pra quem tá ouvindo. É isso, valeu, e até o próximo episódio.